E o Palmeiras está em preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o Verdão vai visitar o Internacional no Beira-Rio. A partida vai acontecer às 19h30. Inclusive, é a primeira notícia aí. Depois a gente vai trazer mais notícias para te deixar mais atualizado, mas olha, é a sequência de jogos fora de casa. O Verdão enfrentará uma série de partidas longe de seus domínios. Nos próximos compromissos, o Palmeiras jogará contra o Internacional em Porto Alegre, Fortaleza no Ceará e Bolívar em La Paz, pela Libertadores. Ao todo, 5 dos próximos 6 jogos serão fora de casa, o que deve levar o técnico Abel Ferreira a rodar o elenco para administrar o desgaste físico dos jogadores. Vamos trazer aí o Nicolete, trazendo as últimas notícias do Palmeiras e depois eu volto para trazer mais notícias também para te deixar 100% atualizado. Cortando o Vinícius Nicolete dessa conta. É o 7º na nossa conta, certo? Certo. Vinícius Nicolete trazendo então o Palmeiras, jogo duríssimo e importante para a rodada contra o Inter, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço para os companheiros, fãs de esportes. Daqui a pouquinho o Palmeiras deixa aqui a Academia de Futebol rumo a Porto Alegre para esse grande desafio contra o Internacional fora de casa. O técnico Abel Ferreira vai poder repetir a equipe que venceu o Corinthians na última rodada, venceu bem, teve uma boa apresentação. E ele teve o desfalque nessa partida do Murilo, que se machucou no aquecimento. Com o Murilo, são 5 jogadores fora da equipe, não tem o Veiga, não tem o Lucas Evangelista, o Mike e o Bruno Rodrigues, além do Murilo, são jogadores que estão machucados ou em processo de recuperação. Mas o técnico Abel Ferreira vai ganhando novas opções para montar a equipe. Caso do Paulinho, que fez a sua estreia, entrou aos 31 do segundo tempo, jogou ali 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, contando os acréscimos, e foi bem, né? Mostrou que tá bem para entrar na equipe, mas vai ganhando aos poucos espaço na equipe. E tem também o Maurício, que ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas, ainda não voltou, não joga desde o dia 16 de fevereiro, quando ele machucou o ombro, mas já pode entrar na equipe. Palmeiras vai para esse grande desafio, vai enfrentar o Internacional, que retorna com Alan Patrick, com os principais jogadores, depois de poupar alguns jogadores contra o Fortaleza. O Internacional vem de 17 jogos de invencibilidade e o Palmeiras, historicamente, tem dificuldade para vencer o Internacional em Porto Alegre. De 97 a 2016, o Palmeiras ficou aí 19 anos sem vencer no Beira-Rio, venceu em 2016, depois venceu em 2021, então em 28 anos apenas 2 vitórias. Para o Internacional, o Palmeiras sofreu a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, em 81, tomou 6-0, mas a equipe do técnico Abel Ferreira vem de uma sequência boa como visitante. A última derrota foi para o Corinthians em novembro do ano passado. De lá para cá são 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates como visitante. Vem de uma boa sequência fora de casa. E é isso que vai tentar fazer o técnico Abel Ferreira, montar uma equipe para vencer o Internacional fora de casa. É o que a gente vai acompanhar todos os detalhes. Então, daqui a pouquinho o Palmeiras para esse grande desafio como visitante, deixando aqui a Academia de Futebol. Eu volto com vocês. Valeu! Conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações, é impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção uruguaia. Convocações da seleção uruguaia. O Flamengo sofre mais que o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os 2 clubes, estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né? São os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos, Flamengo e Palmeiras. Só os 2. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá? Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3 contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá, ganhando e disputando os 2. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também.
Sim, mas Não, os mas o outros... Galo foi um ano. Os outros O Galo só foi um ano. O beliscam, Palmeiras né? e o Flamengo vêm há 5, 6, 7 anos. O Galo Quase bica, 10. o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do São Brasil Paulo no São beliscou Paulo. na Copa do Brasil. Né? Mas são os dois protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol do ano... O Fluminense ganhou uma Libertadores. O Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Por isso que eu apontei. O Inter mostrou no ano. O Inter tem time. Vamos olhar que o outro que sofre muito com o calendário, mas que vai ter um descanso no mês de junho, entre junho e julho ali, vamos colocar aí o Bahia, gente. Sim. Vamos colocar o Bahia na conversa. Pro Campeonato Brasileiro? O Bahia tem crescido, é um passinho de cada vez. Não sei se é a hora, mas é um Bahia que já está em Libertadores. Se você pegar ali o trabalho do Grupo Assistente do Bahia, o primeiro ano teve algum investimento, não muito. O segundo ano já melhorou, construíram um meio de campo muito forte por ano passado. Esse ano já melhorou. Então, já chegou, por exemplo, o Eric Pulga, que tem sido um dos principais jogadores do futebol Brasileiro, acho mais fácil o Bahia ganhar uma Copa do que o brasileiro. Ele tem reservas à altura, ele tem fôlego de elenco. Então, essa é a grande Flamengo questão. e Palmeiras tem, concorda? Ele não está no mesmo nível, mas ele vai evoluindo. Vamos ver se janela de meio de ano ele vai investir também para trazer mais gente para encorpar ainda mais. Mas ele hoje joga um futebol, o Bahia joga um futebol com a consistência necessária para se manter competitivo. Sabe? Não é assim um futebol que um dia joga bem, outro dia joga mal. Né? Não, é um futebol consistente. Pode parecer uma incongruência, mas o Bahia talvez tenha mais chance na Libertadores que no Brasileiro. Não, mas é verdade, professor. Foi isso que eu falei, que é um grande time. Eu só não sei se tem fôlego de elenco. Porque no Brasileiro você muda muito o elenco. Para a Copa eu confio no Bahia. Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia. Mas eu acho que com parada de meio de ano e a possibilidade de janela para encorpar ainda mais o elenco, ele vai, não sei se vai ser campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, mas a gente falou aqui o Atlético que beliscou aqui, o Botafogo beliscou ali. O Bahia está construindo a cama para entrar nessa briga. Não sei se esse ano, no próximo. Muito no meio do ano. Sim, é o que eu estou colocando. Se o Bahia fizer uma boa janela de meio de ano, que eu considero fundamental. Fortaleza chegou perto no ano passado ou retrasado? Passado? Mas o Fortaleza ainda tem um investimento inferior ao Bahia. Dizendo, do título brasileiro. Nas últimas rodadas, o Fortaleza tinha chance. Como no ano retrasado, o Bragantino, faltando 4 rodadas, podia ser campeão. Veja bem, o Fortaleza... Mas e aí o fôlego ali no final? Trabalho fantástico de administração, mas ainda com um orçamento inferior ao que o Bahia tem hoje. O Bahia tem maior capacidade de investimento do que o Fortaleza. Mas acho que ainda o elenco que você tocou, Abel, é uma coisa muito determinante, assim, porque para mim, olha, dentro até do que o professor estava falando, eu concordo da perspectiva do Bahia. Pegar o Inter. Eu não coloco ele na primeira prateleira no Brasileirão ao lado do Flamengo e do Palmeiras, apesar de jogar um futebol de muito destaque. Mas na Libertadores, para mim, é conversa de igual para igual. Na Libertadores, acho que o Inter, ele enfrenta qualquer um, é candidato ao título, então acho que pesa muito essa questão do elenco. Só que o formato da temporada do calendário, ele pode mudar muita coisa que a gente está falando hoje. Claro. E ainda mais times com menor elenco. Vou citar um exemplo de quem está sofrendo agora. Para mim, o São Paulo é um time muito mais forte do que ele tem apresentado no futebol. Mas ele está muito desfalcado. Sem Lucas e Oscar, e isso determina quase muito. Metade do time. Exato. Na conta, né? Então, acho que acaba influenciando. Inclusive, até acho que muitas vezes se faz uma análise do trabalho do Zubeldia mais crítica do que realmente o trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral e tem sofrido muito com desfalque. Só estou dando o exemplo do São Paulo para ver o quanto que, de repente, uma lesão pode influenciar. E, às vezes, até mesmo os grandes elencos de Flamengo, de Palmeiras, com Mundial, com convocação para a seleção, pode ser que, e eles avançando em competições de mata-mata, pode ser que isso torne ainda mais imprevisível a temporada. Isso pode ser muito determinante. Mas hoje eu acho que Flamengo e Palmeiras são os de maior destaque, pensando em desempenho e profundidade de elenco. Tem a desmobilização. Corinthians, não acho. O Corinthians pode beliscar uma copinha, eventualmente. Uma Copa do Brasil, a Sul-Americana já passou. Já está difícil. Chegou na final e não ganhou. Uma copinha em relação aos campeonatões. Né? A Sul-Americana já começou mal, então isso também dá uma desmobilizada, aí vai ter que dar um esforço extra naquela que não era a prioridade. Então, mas o Corinthians não pode entrar, assim como o Eugênio falou do Bahia. Se o Corinthians no meio do ano dá uma reforçada aí no seu elenco, ele não pode brigar pelo brasileiro? E aí aumenta a dívida também, inclusive. Tem né? time? E aumenta também a dívida, né? Mais 700 de cá, 700 de lá. Isso é verdade. Também tem esse outro lado, né?
Mas foi aumentando dívida que o Corinthians ganhou os últimos títulos. Essa dívida que o Corinthians tem hoje é por causa... Racionalmente, eu sempre falo, eu não sei qual é a receita para você salvar uma padaria. Agora, para ela não falir, você não pode deixar de comprar farinha. Aí também de uma maneira racional, né? Você está gastando um pouco mais ali, cobre aqui, não fica devendo tanto. Essa coisa que é um mal do futebol brasileiro em geral, o Corinthians é a bola da vez nisso, né? Todo mundo pensa no Corinthians. E o Corinthians é um time muito inconsistente e, sobretudo, defensivamente. E acho que para um time ser campeão em pontos corridos, ser tão frágil defensivamente, isso para mim é um aspecto determinante para não colocar o Corinthians como um dos candidatos ao título. E olha como gasta mal, Dom. Não acredito. Quem tem pouco dinheiro não pode fazer uma feira ruim, né? O Corinthians tem problemas defensivos, talvez seja o setor em que o Corinthians mais trouxe jogador novo. Você tem toda a razão, professor. Só trouxe zagueiro, lateral, agora acertou um lateral esquerdo. 4 laterais esquerdos. E é o setor que é um problema que aflige o Santos também. O Santos tem pouco dinheiro, mas olha como o Santos gasta mal. Como vem gastando mal desde outras levas, tem sempre aquela contratação que fala, não é possível trazer o Cueva, por exemplo. E que o Sampaoli que pediu, viu? Então, eu ia falar isso. Não usou. Que o Sampaoli o Sampaoli sempre pede né? Que ele se contente com o Neymar agora, como essa coisa mais barulhenta, e se vier que faça um trabalho... Você ia dizer que ele pede e larga, né? Deixa de lado. Exato. Normalmente não é só não, é 2, 3. Voltando ao Flamengo e Palmeiras, e já que a gente falou muito de elenco, citando outros clubes que podem ou querem lutar pelo título do Brasileiro, vamos olhar um pouquinho mais para os elencos de Flamengo e Palmeiras, os dois que lideram aí, estão na frente no Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações. Cadê a tela? Apareceu. Elenco ajuda? Olha o time base do Palmeiras para a temporada. Olha aí, Eugênio, professor Celso. O elenco é muito bom. Olha quanta gente tem. Tem 2 por posição. O Abel já falou isso várias vezes. Um time que quer lutar por títulos tem que ter 2 caras bons, do mesmo nível. O Lomba tá machucado, é isso? Por posição. Porque só tá o Everton, ele tem o Lomba, que é um goleiro muito experiente ali, né? Olha lá, 3 laterais direitos. Ali tem sobra, né? Marcos Rocha, o Giai e o Mike. E olha que, zagueiros, olha que recentemente ele andou jogando sem nenhum dos 3, né? Com o Fux fazendo um terceiro zagueiro. A torcida não gosta de nenhum desses 3 aí. Mas o Marcos Rocha e o Mike tem muita história no Palmeiras. O Piquerez... A galera não curte. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Piquerez é mais jogador que o Vanderlan. Muito mais experiente. Mas o Vanderlan já deu conta do recado. São características diferentes, né? O Vanderlan é um jogador mais de velocidade e tal. O Piquerez, a bola sai do pé dele ou para cruzamento ou para finalização com muita qualidade. Isso o Vanderlan não tem. Mas é um jogador que não dá para se desprezar, não. O miolo de zaga, você pode fazer várias combinações ali com esse miolo de zaga que você vai bem para os jogos. E no meio de campo, olha quantas opções e todas elas já testadas, não é? O menos testado é o Evangelista, que chegou há pouco tempo. Mas o Aníbal já jogou muito tempo como titular, o Martínez vem sendo titular, o Richard Rios não preciso nem falar. Nível. Oi? Muito bom nível. Excelente elenco, não é? Você troca ali e não sente muito. É isso. Entendeu? Claro que eu acho que o Richard Rios, eu gosto muito dele, tá? É um jogador que corre o campo inteiro, ele tá em todos os lugares do campo. E sabe jogar. Sabe jogar, indiscutivelmente. Eu acho que ele tá um pouco acima, mas... Ok, se jogar o Evangelista, se jogar o Martínez, se jogar o Aníbal, o nível é muito próximo, muito próximo. O único problema desse elenco, pensando em brasileiro que vai terminar em dezembro, é que aquela pecinha ali do lado direito, em cima do Felipe Anderson, não vai embora. Mais. Vai embora no meio do ano. Esse é o problema. É uma pecinha daquelas que você tira, pode ruir tudo, né? Pecinha, não acho que vai ruir, não. Ele é muito importante, mas o elenco já foi montado pensando na saída dele. Então você tem alternativas ali, tem o Felipe Anderson, o Facundo pode jogar ali também, naquele lado, jogar pela direita, jogou muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes pela direita. Né? A gente fala do Maurício Felipe pode Anderson. Cair por ali? Não. Pode. O Maurício, né? quando veio do Inter, no Inter jogava pela direita. Dos 3, acho que a melhor opção é o Maurício. Esses 2 aí é uma distância daqui na lua em relação o Felipe Anderson vem melhorando, hein? As últimas 2 partidas ele foi bem jogando por ali, né? Mas o Facundo também, porque a gente fala do Felipe... o Felipe estava jogando mal porque estava fora de posição na esquerda. O Facundo joga melhor na direita que na esquerda. Então, a questão de abrir espaço ali, você vai ter 3, 4 possibilidades quando sair o Estevão. O Maurício vinha jogando muito bem como falso 9. Ele pode jogar por trás do centroavante ali, porque a finalização dele é muito qualificada.
O Paulinho vai melhorar demais o time. O Paulinho é um baita de um jogador. Estando em forma, ele tende a ser, para mim, o principal jogador com a saída do Estevão do time do Palmeiras. Amigos da produção, pode mudar aí para o Flamengo? Se o André quiser completar, completa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo, os comentaristas debatendo sobre o Palmeiras que enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, Campeonato Brasileiro 2025. Tá aí na tela novamente a sequência de jogos fora de casa do Palmeiras. Teremos o Verdão enfrentando o Internacional, Fortaleza e o Bolívar. Deixa eu trazer aqui informações sobre a partida de amanhã. Palmeiras que está em preparação. O Palmeiras se prepara para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, 16 de abril, em Porto Alegre. O Verdão não perde fora de casa há 5 meses e busca manter a sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Olha que legal aí, Palmeiras há 5 meses sem perder fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e vai buscar aí manter essa invencibilidade aí contra o Internacional. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.